Olá e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui da Hub Prática Criativa no YouTube. Antes de partir para o vídeo, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo se o conteúdo for útil para ti e não se esquecer de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um aviso muito importante também é que a gente está essa semana apenas com as inscrições abertas para o nosso curso online de ArchiCAD, o BIM Prático. Então, se tu quer começar a utilizar o ArchiCAD e otimizar os teus processos de projeto, clica no link aqui da descrição embaixo desse vídeo e garante essa oportunidade que a gente está com descontos e ofertas exclusivas apenas para essa nova turma. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os principais atalhos que tu tem que conhecer para trabalhar com a parte de modelagem aqui no ArchiCAD da forma mais otimizada possível. Depois deixa aqui nos comentários se tu conhecia todos esses atalhos ou se algum deles foi novidade para ti. Então vamos embora, já estou aqui com o meu modelo aberto. E olha só, pessoal, a gente pode fazer esses atalhos tanto em 2D como em 3D. Eu vou começar pelo 2D mesmo, vou chegar aqui nessas peças aqui do caminho, olha só, eu vou selecionar ela e eu vou apertar Ctrl D para mover. Assim que eu já apertei o atalho, agora eu posso clicar em algum ponto aqui do elemento para eu conseguir pegar ele no momento que eu dou o clique. Então eu dou um cliquezinho aqui no vérticezinho e daí agora a gente pode dar mais um clique aonde a gente quiser largar aqui esse elemento. Vamos lá, mais um atalho. Vou selecionar aqui o elemento de novo e agora vou apertar Ctrl E. Dessa maneira eu habilitei um modo de rotação do elemento. Eu posso dar um clique para indicar o eixo da rotação, daí depois eu dou mais um clique para indicar onde que a rotação vai iniciar e agora eu vou movendo meu mouse para indicar aonde que a rotação vai ser finalizada. Lembrando que a gente sempre pode apertar o Tab também do teclado para acessar ali a aba de dimensões e eu posso indicar um ângulo correto, um ângulo fechado para essa rotação. Vou botar ali 45 graus, Enter para confirmar e olha só, super tranquilo, super fácil. O próximo atalho que a gente vai fazer então, eu vou selecionar aqui o elemento de novo e vou apertar Ctrl M. O Ctrl M é o atalho para a gente espelhar o elemento, pessoal. A gente precisa dar um clique para indicar o eixo do espelhamento e agora vocês podem ver que o meu mouse aqui, ele vai indicar a direção desse meu espelhamento. Então eu vou pressionar meu Shift para ele sair retinho e dou um clique para confirmar e vocês podem ver que eu rebati aí, eu espelhei esse elemento. Show de bola! Um atalho muito importante nessas operações também está relacionado com a tecla Ctrl. Olha só, eu vou selecionar o elemento de novo, vou apertar Ctrl D e se eu quiser mover esse elemento copiando ele, ou seja, mover uma cópia, né? Eu vou apertar Ctrl mais uma vez e vai habilitar ali aquele íconezinho de mais do lado do meu cursor e agora fazendo aqui a operação eu vou estar movendo uma cópia. Então sempre quando a gente trabalhar com Ctrl junto com os outros atalhos, a gente vai trabalhar com cópias a partir dessas ações. Olha só, vou apertar Ctrl E e Ctrl, então eu vou rotacionar esse cara aqui agora, copiando ele. Deixa eu selecionar ele aqui de novo, Ctrl M, Ctrl. Agora eu dou um clique para indicar o eixo e agora mais um clique para indicar a direção do eixo e eu faço uma cópia a partir desse elemento. Próximo atalho agora, vamos fazer múltiplas cópias. Olha só, eu vou selecionar aqui um dos elementos e eu vou apertar Ctrl D e Ctrl Alt. Olha só, agora apareceram dois iconezinhos com o símbolo de mais ali do lado do meu cursor. Isso quer dizer o quê? Que a partir do meu clique eu posso pegar o elemento e eu vou dando mais um clique para carimbar ele em outro lugar. Olha só, eu continuo com a operação ativa e eu posso dar quantos cliques eu quiser. Eu vou carimbando aqui esses elementos ao longo do meu projeto. Então isso é ótimo para tu espalhar árvores ou outros elementos que podem ter aí um caminho mais aleatório. Vamos ver lá no 3D como é que tá ficando. Vou apertar F5 e olha só, a gente viu todas essas cópias sendo feitas então no 2D e elas aparecem aqui no 3D pra gente. Show de bola? Olha o exemplo como a gente já pode ir trabalhando com o conceito de paisagismo, por exemplo, só com esses atalhos simples e com uma laje aqui simples também, que faz aí o caminho a ser percorrido pelo usuário. Vou voltar lá no F2, lá em planta baixa, e eu vou pegar aqui essa última cópia que está aqui no cantinho do meu terreno e olha só, vou selecionar ela e vou mostrar para vocês o próximo atalho que é o Ctrl U. Ctrl U, ele vai habilitar aqui a janelinha de multiplicar, que a gente tem a possibilidade de multiplicar esse elemento de várias maneiras diferentes. Então, olha só, o primeiro deles é multiplicar arrastando e a gente tem a opção ainda de escolher vários métodos diferentes para copiar arrastando esse elemento. Então, olha só, eu vou escolher o primeiro, que é incrementar e desdobrar. Vou dar um OK para confirmar. E esse primeiro método, ele pede primeiro
para que eu indique um ponto de referência nesse meu elemento para eu usar para as minhas outras cópias. Então eu vou dar um clique aqui em cima para usar esse ponto de referência. E olha só, agora eu preciso dar um afastamento entre as cópias. Então eu vou pressionando meu Shift para sair retinho, dou um clique no Tab e eu vou digitar ali 150 e Enter. Então as minhas cópias vão ter 1,50 m de distância entre elas a partir desse primeiro ponto de referência que eu cliquei. E olha só, a partir disso, eu vou puxando aqui meu mouse para baixo, indicando aqui o sentido da cópia, e de 1,50 m em 1,50 m ele vai repetindo aqui as cópias de acordo com a extensão do meu mouse. Então basta só eu dar mais um clique para confirmar e ele realiza aqui essas cópias dessa maneira. Vamos ver lá no ambiente 3D. Olha só que legal, como a gente já consegue fazer esse trajeto aí com espaçamentos iguais. Deixa eu copiar aqui um desses elementos para o lado com Ctrl D, Ctrl, e agora eu vou apertar o Ctrl U de novo, e aqui eu vou mostrar para vocês resumidamente os outros métodos. Olha só, a gente tem um incrementar. O incrementar ele pede anteriormente um número de cópias, então eu vou digitar aqui 5 cópias, vou apertar OK, e agora eu tenho que dar aquela distância entre uma cópia e outra. Então, dou um clique no ponto de referência aqui do primeiro elemento e olha só, ele já aparece a pré-visualização ali do número de cópias que eu tinha pedido anteriormente. Eu só tenho que indicar a distância entre elas a partir daquele ponto de referência. Vou apertar aqui, vou digitar 2 metros e apertar Enter e olha só, temos aí o resultado final. Deixa eu jogar aqui para o lado com Ctrl D, Ctrl de novo, vou apertar Ctrl U, vamos lá no desdobrar. O desdobrar agora ele me dá o espaçamento antes, então vou botar aqui 2,50 m, vou dar um OK, e agora dou um clique para iniciar as cópias, e olha só, eu tenho que estender o meu mouse no mínimo 2,50 m a partir daquele primeiro ponto de referência que eu cliquei, para eu conseguir visualizar essas novas cópias. Dou um clique para confirmar e fechou. E agora, pessoal, o último método, eu vou ter que copiar 2 elementos aqui para o lado, então eu vou selecionar os dois segurando o Shift, dou Ctrl D, Ctrl, copio os dois, vou selecionar um dos elementos, eu vou apertar Ctrl U e eu vou escolher essa opção aqui de distribuir e eu já vou dizer que eu tenho a última cópia, que é este cara aqui, que vocês estão visualizando, né? Por isso que eu copiei a última cópia para o lado também e a gente vai fazer cópias entre elas, por isso que eu habilitei aqui o -1 e agora eu tenho que indicar um número dessas cópias entre os elementos. Então eu vou indicar que está 5 mesmo, tá? Vou dar um OK. Clico aqui em um dos pontos do meu primeiro elemento, né, para ter como referência e olha só, vou estendendo meu mouse e o meu mouse está com um espaçamento ali o suficiente para eu clicar no meu último elemento no mesmo ponto de referência que eu cliquei lá no primeiro. Daí ele consegue criar aí essas 5 cópias entre elas. Vamos então para o próximo tipo de multiplicação lá no Ctrl U, só que antes disso eu vou vir aqui na minha aba de documentação e vou pegar essa ferramenta aqui, ferramenta Arco, vou dar 2 cliques aqui no favorito e vou criar um arco aqui num lugar aleatório. Vou deixar o raio dele aqui de 1,50 m e Enter. Dou mais um clique aqui no ponto final para finalizar e beleza. E agora eu vou pegar aqui um dos elementos aqui da laje, vou copiar ele, Ctrl D, Ctrl, e eu vou deixar ele aqui bem nesse cantinho. A partir disso, então, pessoal, eu vou selecionar esse meu elemento da laje, vou apertar Ctrl U e vocês vão ver que os meus métodos gráficos aqui de cópia, eles são os mesmos do arrastar. Só que eles vão seguir uma lógica diferente porque eles vão rotacionar essa cópia. Então, eu vou escolher o primeiro método aqui, vou dar um OK para confirmar. E olha só, ele está indicando, ele está pedindo para eu indicar o ponto central da rotação dessas cópias. Então, eu vou vir aqui no meu arco e vou dar um clique aqui no ponto central. Vou dar um clique aqui para eu iniciar a cópia a partir do ponto médio desse meu primeiro elemento. E agora eu tenho que indicar o ângulo das minhas cópias. Então vou apertar o Tab e eu vou escrever aqui 45 graus, Enter, e eu vou indicando com o meu mouse aqui as próximas cópias até o momento que eu quiser finalizar, onde eu vou dar mais um clique para confirmar. E olha só, copiamos aqui então, rotacionando a partir daquele ponto central e com o mesmo ângulo de rotação. Tá? Deixa eu vir aqui no F5, olha só, mostrar aqui para vocês. Bem legal também, né? Também poderia ser algum tipo de paisagismo aqui dentro ali do meu projeto. Deixa eu voltar lá no F2, eu vou copiar aqui de novo, ó, o meu arco e a minha laje aqui para o lado. Vou selecionar aqui a minha laje, vou apertar Ctrl U. E aqui, pessoal, eu vou repetir o mesmo método, tá, de incrementar e desdobrar. Acho que vocês já entenderam ali os outros métodos também. Só que eu vou trocar uma configuração só, que é essa daqui, ó, a rotação das cópias. Aqui vocês podem ver que está habilitado como nenhuma rotação, ou seja, as minhas cópias
permanecem sempre na mesma posição, né? Elas não são rotacionadas no próprio eixo. O que eu vou fazer aqui então é escolher essa opção de rotacionar no caminho. Dou um clique, vou dar um OK. E olha só, vou repetir o exercício passado. Vou indicar aqui o ponto central da cópia. Vou indicar aqui o ponto médio do primeiro elemento. Vou indicar ali agora 45 graus. E olha só, vocês já estão observando que a minha cópia está rotacionando a partir do próprio eixo também. Então dou um Enter para confirmar e olha só, vocês vão vendo que eu vou estendendo meu mouse e ela vai fazendo aqui essa variação super legal, né, pessoal? Dou um clique para confirmar e olha só o resultado que a gente tem aqui agora. Vou lá no F5 e olha só, show de bola. Isso daí é uma mão na roda para várias situações de projeto, pessoal. Vamos copiar mais uma laje aqui para o lado e para esse próximo método de multiplicação eu vou apertar o F5 para abrir aqui meu ambiente 3D, vou selecionar aqui a minha laje, eu vou apertar o Ctrl U e eu vou trocar agora o método aqui para multiplicar com elevar. Vou escolher aqui o incrementar e desdobrar, vou dar um OK e vocês vão ver o seguinte, pessoal, a lógica vai seguir a mesma, eu vou ter que dar um clique para iniciar a minha primeira cópia, né, a partir de um ponto de referência. E olha só que legal, eu estou fazendo essas cópias agora a partir do eixo Z. Então eu vou indicar aqui com um tab que vai ser cópias de 1,50 m em 1,50 m, então vou dar um Enter para confirmar. Agora vou estendendo meu mouse e ele vai fazendo essas cópias aqui até eu dar o próximo clique para confirmar. A única coisa que a gente tem que se ligar, que tem que prestar atenção, é que estas cópias ainda estão vinculadas no pavimento aqui do meu primeiro elemento, que é o pavimento do térreo, tá? Então, só para vocês entenderem isso em questões dos projetos de vocês. Então, olha só, eu vou pegar agora uma das outras cópias, vou copiar aqui para o lado de novo, eu vou apertar o Ctrl U e eu vou mostrar para vocês o nosso quarto e último método aqui de multiplicar, que é uma matriz, onde a gente vai multiplicar nos dois sentidos, seguindo como se fosse uma grelha essas cópias. Então, vou escolher esse primeiro método, né, o incrementar e desdobrar, e aqui no deslocamento em eixo Z, eu vou deixar eles zerados, porque a gente não quer elevar aí essas cópias, a gente quer trabalhar apenas no eixo X e Y. Então, os dois valores zerados, vou dar um OK para confirmar, dou um clique no ponto de referência da primeira cópia, vou indicar aqui um espaçamento entre elas, 150 centímetros, e eu vou subindo aqui as minhas cópias, dou mais um clique e agora posso indicar um outro espaçamento entre as cópias no sentido aqui horizontal. Vou indicar ali que vai ter 10 metros entre elas e eu vou estendendo meu mouse e fazendo agora aqui essa nossa grelha. Dou um clique para confirmar quando estiver de acordo com essas cópias. E olha só que legal, esse método é super bom para copiar vários elementos aqui seguindo uma grelha, né, pessoal? Alguma coisa como espalhar cadeiras para um auditório, por exemplo, ou algo do tipo. Deixa eu vir aqui no F5, no ambiente 3D, e olha só que legal, bem rápido da gente ter aí esses elementos multiplicados. Galera, para a gente finalizar aqui esse vídeo, deixa eu mostrar para vocês aonde vocês podem consultar esses atalhos também. Vou selecionar um elemento qualquer aqui, e aqui em cima em edição, mover, e aqui vocês vão ver que estão todos os atalhos que a gente falou aqui na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like aqui no vídeo se ele foi útil para vocês. E não esquece também de se inscrever no nosso curso completo de ArchiCAD online, o BIM Prático, que a gente está com as inscrições abertas apenas essa semana com ofertas especiais e descontos. Então, vejo vocês no próximo conteúdo. Até mais e um abração.